Capítulo 12. Durante as 2 semanas seguintes, ficamos todos em uma casa de arquitetura vitoriana na Pont Street, em Knightsbridge. Apesar de parecer uma toca de coelho em comparação com o palácio, com o que estávamos acostumados, seu tamanho não tinha importância, já que havia tanto para ver do lado de fora. Apesar dos protestos de Indira de que odiava a Inglaterra, ela imediatamente confiscou o motorista da família, determinada a me mostrar as belezas de Londres. Passeamos pela The Mall para ver o Palácio de Buckingham e a troca da guarda. Visitamos a Torre de Londres, onde Indira se divertiu, me contando histórias com detalhes sombrios sobre como Henrique VIII, rei da Inglaterra, decepou a cabeça de 2 de suas esposas porque vivia querendo se casar com outra. Que tolice! Terem permissão para se casar com apenas uma mulher de cada vez e ter que matar uma se quiserem se casar com outra, ela disse, rindo. Sabe, meu pai já poderia ter 8 esposas, se quisesse. Fomos para Trafalgar Square. Alimentamos os pombos perto da Nelson's Column e tomamos um barco para navegar pelo rio Tâmisa, mas na verdade o lugar preferido de Indira em Londres ficava a apenas alguns metros de nossa casa na Pont Street. Enquanto me guiava pelas portas de entrada, ela me informou que estávamos entrando na loja mais famosa do mundo. Amo a Harrods. Eles vendem de tudo, de chaves novas para um cadeado quebrado, a queijo, roupas, até elefantes indianos. E acrescentou enquanto tomávamos o elevador, mas tem uma conta aqui, então se quiser alguma coisa é só falar. De fato, a Harrods, ou loja de departamentos, como Indira dizia, era como a caverna de Aladim. Às vezes, Indira brincava com os vendedores de expressão rígida, perguntando se tinham papagaios ou jacarandás em estoque. Sim, madame, você irá encontrar papagaios no departamento de animais e as árvores no departamento de jardinagem. Se não encontrar o que deseja, tenho certeza de que a Harrods poderá providenciar. O vendedor respondia. Ah, Indy, por favor, não os irrite. Eu implorava enquanto ela se afastava rindo e eu morria de vergonha. Ela me levou para o andar superior, para o espetacular departamento de brinquedos, onde as vendedoras a cumprimentavam como uma amiga que há muito tempo não viam. Quando era bem pequena, eu costumava fugir de casa e vir aqui comprar tudo o que queria. Colocava na conta da Má e ela demorava para anotar. Indira riu, me levando para as escadas que se mexiam sozinhas e que ela chamava de escadas rolantes. Você não vai comprar nada lá hoje? Não, acho que já estou crescida para esses brinquedos, não acha? Vamos ao departamento de roupas femininas. Nunca experimentei um vestido pronto antes, vai ser divertido. Reunindo um grupo de vendedoras que ofereciam um vestido maravilhoso depois do outro, segui Indira para o provador, enquanto ela os experimentava. Depois de ficarmos lá por umas 2 horas, minha paciência começou a se esgotar. Tem certeza de que sua mãe não vai se importar? Perguntei enquanto Indira dava uma pirueta em mais uma criação impressionante e disse à vendedora para acrescentar a sua compra, que já estava enorme. Não enquanto não receber a conta em algumas semanas, sorriu. Voltando para a entrada, passamos pelo departamento de livros e parei, desejosa por um instante. Indira notou, e talvez porque estivesse se sentindo culpada por me segurar por tanto tempo no provador, sugeriu dar uma olhada. Foi então que me encontrei em uma terra das maravilhas, toda minha. À minha frente, na Harrods, estavam inúmeras prateleiras com os mesmos livros que eu havia cobiçado na biblioteca do Palácio de Coach Behar,
e estavam ali para eu os pegar à vontade. Peguei volumes e mais volumes nas mãos, acariciando seus títulos gravados em dourado. Escolha o que quiser, Anne. Indira disse tão impaciente a meu lado, quanto fiquei no departamento de roupas femininas. Pela primeira vez não protestei e escolhi 3 livros. Bleak House, de Charles Dickens, Jane Eyre, de Charlotte Brontë e Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, e os abracei junto a mim, quando deixamos a Harrods, não acreditando que eram meus e que nunca precisaria devolvê-los. No quarto que Indira dividia comigo no último andar da casa na Pont Street, arrumei um espaço em uma prateleira e coloquei meus 3 livros. Jurei naquele momento que um dia teria dinheiro suficiente para comprar quantos livros quisesse. Mesmo maravilhada com os novos cenários e sons da Inglaterra, esse tempo em Londres aumentou minha sensação de dependência da família real de Cote Bihar. No palácio, minhas necessidades eram pequenas, já que eu era apenas uma entre centenas de pessoas que alimentavam e cuidavam. Mas em Londres, eu me sentia muito mais consciente disso. Mesmo que Indira sempre tivesse dinheiro de sobra e fosse generosa até demais, eu não gostava de pedir nada a ela. No pequeno quarto de oração, montado em um dos cômodos mais silenciosos do fundo da casa, fiquei de joelhos e ofereci uma púdia para Lakshmi, a deusa da fartura, na esperança de que um dia encontrasse um caminho para minha independência financeira. Alguns dias depois, nossa segunda visita a Harrods, sob o olhar cuidadoso da senhorita Reid, nos levou a um departamento diferente, uniformes escolares. Temos que usar gravata como os homens. Indira reclamou enquanto a senhorita Reid a ensinava a amarrar o acessório ao redor do pescoço. Arr! Indira colocou as mãos na garganta e arregalou os olhos, fingindo estar aterrorizada. Parece que estou sendo estrangulada. Depois, houve um desfile de blusas, aventais e agasalhos que coçavam tanto que parecia que 1000 pulgas pulavam sobre minha pele. E estes, a vendedora disse, são para as meninas vestirem para os jogos, como netball e hockey. Ela exibiu 2 túnicas marrons grandes, sem forma definida, com calças que combinavam. Netball, hockey? Não quero saber como se jogam estas coisas, Indira disse insolente. Tenho certeza de que você vai adorar quando experimentar, querida. Disse a senhorita Reid, uma fonte de paciência infinita. E você é tão boa com atividades ao ar livre. Você vai gostar dos jogos ingleses, como os patos gostam de água. Tenho certeza que não. Indira teimou. A senhorita Reid e eu nos olhávamos, enquanto Indira entrava batendo os pés no provador para experimentar a túnica horrorosa. Uma semana depois, fomos levadas de carro até Eastbourne, em Sussex. Indira sentou do meu lado no banco de trás do Rolls-Royce luxuoso, olhando deprimida para a paisagem verde da Inglaterra, que achei muito bonita. O outono havia começado a aparecer. As folhas começavam a ficar douradas e a suavidade das neblinas matinais tinha um efeito soporífico. A senhorita Reid nos acompanhava na viagem, sentada no banco da frente, conversando com o motorista. Chegamos a um prédio cinza e sóbrio, que me fez pensar, talvez injustamente, em Dotheboys Hall, a escola onde o jovem Nick Leby, consegue um emprego de assistente na história de Charles Dickens. O motorista descarregou nossos baús do porta-malas na frente do carro, enquanto Indira se recusava a sair de dentro dele. Eu e a senhorita Reid saímos do veículo e examinamos a escola.
Não fique nervosa, querida. Tenho certeza de que o tempo que você passar aqui vai ser muito benéfico. Ela disse e depois acrescentou, falando mais baixo. Indira vai ficar sem sua criada pela primeira vez enquanto estiver aqui. Lembre-se, você pode não ser uma princesa, mas é uma jovem bem educada, prima de uma Marani. Não deixe que ela trate você como criada, entendeu? Tenho certeza de que ela não vai fazer isso. Respondi com lealdade. A senhorita Reid não teve tempo de dizer mais nada, já que uma Indira petulante finalmente saiu do carro e agora estava sentada de pernas cruzadas na passarela de pedriscos. Levante-se, querida. A senhorita Reid chamou sua atenção. E comece a agir como a jovem adulta que você estava tão desesperada para ser nestas últimas semanas. Indira não se mexeu. Simplesmente cruzou os braços, como se estivesse querendo provar seu ponto de vista, e olhou em silêncio para o horizonte. Caminhei até o lado do carro e me agachei perto dela. Vamos, Indy, as outras garotas podem te ver e pensar que você é uma criança. Além disso, acrescentei, pode ser divertido. Odeio isso. Ela resmungou e vi que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ninguém na minha família se importa que eu vim embora. Meu pai estava até ocupado demais para se despedir. Eles só querem se livrar de mim. Você sabe que não é verdade. Eles te adoram. Seu pai especialmente quer sentir orgulho de você. Ouça, sussurrei pensando rápido. Você tem bastante dinheiro, não tem? Ela concordou com a cabeça. Certo. Lancei minha última carta. Então, se a gente não gostar, podemos fugir e embarcar no primeiro navio de volta para a Índia. O que você acha? Com isso, ela me olhou e seus olhos cintilaram com a possibilidade de tamanha aventura. Certo, ela disse, se levantando finalmente e tirando a poeira branca dos gravetos que salpicavam sua saia. Isso faria eles se arrependerem, não faria? Sim. Pronta? Perguntei. Pronta. Com nossos dedos firmemente entrelaçados, subimos os degraus e entramos na escola. A senhorita Reid já havia nos avisado de que chamaríamos a atenção das outras alunas. Meninas indianas ainda eram raras em um colégio interno inglês. Na primeira semana estávamos preparadas para os olhares e cochichos que nossa presença geraria, além dos risos de quando nos serviam frango em vez de carne bovina na sala de jantar. Como as outras garotas nos ignoravam, nos apoiávamos uma na outra. Especialmente à noite em um dormitório frio, que abrigava 10 alunas, quando Indira subia em minha cama e nos abraçávamos, compartilhando calor e conforto. Quero ir para casa, ela chorava e suas lágrimas molhavam minha camisola. Por favor, Anne, vamos fazer como você disse e fugir. Prometo que vamos logo, mas precisamos ficar tempo suficiente para seus pais perceberem que você realmente tentou. Indira não era a única que estava triste. Eu também achava que minha nova vida era assustadora. Odiei o frio da alvorada inglesa, quando meus ossos congelavam e meu corpo se cobria de arrepios à noite. A comida inglesa, sem gosto, que parecia ter sido cozida na água usada para lavar os pratos, não tinha tempero e me enjoava. Mesmo quando eu achava que meu domínio e compreensão da língua inglesa eram bons, me esforçava para entender os empregados e as outras alunas, que falavam tão rápido e pronunciavam palavras conhecidas de um jeito muito diferente. Quando faziam uma pergunta, eu ficava parada sem dizer nada e só entendia mais tarde o que haviam dito. Os jogos ao ar livre com bastões de madeira praticados sobre campos molhados e lamacentos com um conjunto de regras tão confusas que pareciam ridículas, estavam além da minha capacidade. Nunca tive aptidão para jogos com bola e essas eram as horas do dia que eu menos gostava. Devido à incessante chuva inglesa, tudo cheirava a umidade.
À noite não havia aroma de incenso no ar, como no palácio em Cote Bihar. Tudo o que brilhava acima de nós era a luz de uma lâmpada nua. Quando as 2 primeiras semanas acabaram, era eu quem queria fugir. Então o professor de história, que aparentemente estivera de licença para uma viagem ao exterior, chegou em uma manhã à nossa gélida sala de aula. Ele era mais jovem que os professores que conhecíamos até o momento e sua pele tinha um bronzeado marrom escuro. Bom dia, meninas, ele disse ao entrar na sala. Respeitosamente, todas nos levantamos e em coro respondemos: Bom dia, senhor. Bem, espero que todas tenham tido boas férias de verão. Eu certamente tive. Fui visitar meus pais na Índia. O resto das meninas parecia entediado, mas eu e Indira ficamos imediatamente interessadas. Parece que temos 2 alunas novas daquele país. Acredito que uma de vocês seja uma princesa. Seus olhos se fixaram em mim e em Indira. Qual das 2 seria? Cochichos animados tomaram a sala repentinamente, e todas as meninas se viraram para nos olhar, tentando adivinhar qual de nós era a princesa. Indira levantou a mão devagar. Sou eu, senhor. Sua Alteza, Princesa Indira de Cote Bihar. O professor sorriu. Visitei Cote Bihar há 2 anos e vi o palácio maravilhoso onde sua família mora. Isso causou outra onda de cochichos animados e muitos olhares pasmados. Sim, senhor, Indira baixou os olhos. Talvez, Indira, você queira nos contar em algum momento a história de sua família e o modo como vive. Acho que todas as meninas aprenderiam muito com seu relato. Sim, senhor. E você? Perguntou olhando para mim. Onde você vive? Moro no palácio também, senhor. Entendo, mas você não é uma princesa? Não, senhor, não sou. Anne é minha melhor amiga, Indira disse com elegância, e minha acompanhante. Que bom, que bom. Bem, agora, meninas, espero que estejam ajudando a princesa Indira e a senhorita Chavan a se sentirem em casa. Vou contar o que vi durante minhas viagens pela Índia Britânica. Assim que a aula terminou, fomos coletar nossas garrafas de leite amarelado para o lanche das 11 e um pouco do ar revigorante da costa, que os britânicos pareciam pensar ser essencial. Normalmente, Indira e eu ficávamos em um canto do pátio, discretamente derramando nosso leite nos arbustos. Naquele dia foi diferente, as garotas nos seguiram. Você é uma princesa mesmo? Você mora em um palácio? Você tem muitos criados? Você já andou de elefante? Você usa coroa quando está em casa? As garotas empolgadas se aglomeraram ao redor de Indira e eu fiquei de lado, observando enquanto ela sorria graciosamente e respondia quantas perguntas pudesse. Mais tarde, quando o sino do almoço tocou e entramos em fila na sala de jantar, uma garota chamada Celestria, que todo mundo em nossa classe gostaria de conhecer, se aproximou de nós. Você gostaria de se sentar conosco, princesa Indira? Claro. Observei Indira se afastar de mim, conversando com Celestria. Então ela se virou e fez um sinal para mim. Anne, você tem que vir também. Celestria concordou, mas quando chegamos à mesa longa, as meninas se juntaram nos bancos para dar espaço para Indira e Celestria no centro. Fui deixada na ponta da mesa, quase sem espaço. Naquela hora, assisti Indira florir com a atenção e admiração que recebeu. Não podia culpá-la por isso. Ela passou a vida toda rodeada por pessoas demonstrando subserviência e a aceitação de cada uma de suas vontades. Ela nasceu, entre aspas, especial. Eu, Ana Rita, não. Vou me lembrar daquele primeiro inverno na Inglaterra como um dos períodos mais desoladores de minha vida. Conforme a confiança de Indira aumentava, sua personalidade exuberante começava a se impor, e as outras garotas competiam por sua atenção.
Ela subiu na hierarquia para assumir seu posto de direito como abelha-rainha, tão naturalmente quanto o nascer do sol de todas as manhãs. Mesmo que fizesse o possível para me incluir, as outras meninas deixavam claro que não estavam interessadas em uma mera acompanhante, que não exibia o tipo de charme cativante que Indira tinha de sobra. Fiquei cada vez mais isolada e passei muitos horários de almoço na biblioteca, lendo sozinha, não desejando envergonhar Indira com minha presença incômoda. Para piorar as coisas, o corpo de Indira cresceu como o de um cisne, com todas as partes que surgem na puberdade combinando com sua altura e nas proporções certas, apenas aumentando sua elegância. Os hormônios e a dieta pesada inglesa apenas faziam meu corpo crescer ainda mais dos lados. Também notei que quando estava lendo sob a luz fraca, mal podia decifrar as palavras. Fui enviada para o médico da escola que me receitou um par de lentes feias e grossas para a leitura. Em raras ocasiões, Indira se deitava em minha cama à noite e me abraçava. Você está bem, Anne? Ela perguntava baixinho em meu ouvido. Sim, claro, eu mentia. Ela raramente me notava durante o dia, quando passava o tempo com suas novas amigas da aristocracia inglesa. Eu sentia que me tornara um fardo e motivo de vergonha para ela. Então me fechei em meu mundo de livros e ansiei pelo mês de junho, quando voltaríamos ao palácio e tudo seria como antes entre nós. Meu coração ficou mais leve quando a primavera chegou à Inglaterra e voltamos para a casa de Londres para o feriado da Páscoa. Mas, mesmo lá, vi Indira menos do que via na escola, uma vez que ela era convidada para ficar com inúmeras de suas novas amigas ou para tomar chá em hotéis refinados. Uma tarde ela voltou de um desses eventos e me encontrou lendo na cama. Anne, será que eu poderia pedir a você um grande favor? Ela começou com seu novo sotaque inglês adotado recentemente. Tirei os óculos e olhei para ela. Sim, Indy, o que é? Bem, é que os pais da Celestra estão na França. Ela está dizendo que é um tédio ficar na casa de campo só com a companhia da governanta. Ela me perguntou se podia ficar conosco aqui na Pont Street. Ma disse que sim. Que bom, consegui dizer. Bem, ela suspirou. O problema é que o único quarto disponível é aquela coisa velha no corredor. Não posso hospedar Celestia nele, ela é filha de um lorde, afinal. Então, estava pensando, se você não se importar muito, só na semana em que ela ficar aqui, de se mudar para lá. Claro, respondi. No fundo, não me importava. Não estava preocupada por me mudar para um quarto de empregados. Mas aquele momento contribuiu para aquela sensação de medo e receio crescente que se apoderara de meu coração durante todo o inverno. Ela estava destinada a se unir às classes mais altas da sociedade e um dia se tornar a esposa de um marajá, enquanto eu não sabia. Para piorar as coisas, quando Celestia tomou meu lugar na velha cama ao lado da cama de Indira, os rumores da guerra iminente aumentavam. Todos em Londres asseguravam uns aos outros que, claro, o Kaiser não seria tolo o bastante para lançar um ataque não provocado a um país vizinho. Tudo em que eu pensava era que, se houvesse guerra, certamente não poderíamos voltar para a Índia durante as férias de verão, dali a 2 meses. Os pais de Indira voltaram para casa poucos dias depois do feriado da Páscoa. Na viagem de volta para a escola, quando finalmente eu tinha Indira só para mim, toquei no assunto com ela. Todos dizem que não haverá guerra, ela disse, desconsiderando meu comentário. Além disso, tenho certeza de que podemos ficar na casa na Pont Street se for necessário. Ouvi dizer que a temporada social é divertida em Londres. Fiquei chocada com sua indiferença. Essa era a mesma garota que, apenas alguns meses antes, chorou porque sentiria a falta de sua elefanta de estimação. O ar de sofisticação falso que Indira,
sendo uma grande mímica, insistia em copiar de suas amigas inglesas, me fez desejar chacoalhar a cabeça dela com força de tanta frustração. Mais tarde, quando chegamos de volta à escola e Indira me perguntou se estava tudo bem, se ela se mudasse para um dormitório com Celestia e suas outras amigas, concordei sem protestar. Tive que aceitar que Indira estava mudando irrevogavelmente. O bimestre de verão passou mais rápido que os anteriores, em parte porque percebi que Indira, pelo menos por enquanto, estava perdida para mim. Charlotte, a garota que agora ocupava a antiga cama de Indira ao lado da minha, era gentil e simpática. Seu pai era um missionário da igreja cristã no exército, servindo no exterior. Ainda que jamais pudesse ter outra amizade como aquela que compartilhava com Indira, Charlotte e eu tínhamos coisas em comum. Como sua educação era paga pelo exército, ela levava os estudos a sério, ao contrário de muitas de nossas colegas de classe, que viam a escola como um lugar de distração, até serem apresentadas à sociedade e a um casamento vantajoso. Charlotte havia decidido se tornar governanta quando deixasse a escola. Meu pai ganha pouco, que ele guarda para usar quando ele e minha mãe se aposentarem. Mas não há nada para mim. Então, devo ficar em casa com eles ou trabalhar para viver, ela me confidenciou uma noite. Isso me fez pensar que eu talvez pudesse ter um futuro como governanta também. Ao final de meus estudos, certamente estarei educado o suficiente para ensinar crianças pequenas. Mas então pensei, suspirando, quem iria me querer? Na Índia era questão de status empregar mulheres inglesas. Mas nenhuma família em nenhum dos dois continentes iria querer uma indiana ensinando seus filhos, não importava quão competente ela fosse. Conforme os dias passavam, percebi que estava presa em uma terra de ninguém. Fui criada em um palácio, mas era pobre. Estava sendo educada na Inglaterra, mas tinha a cor errada para fazer uso de minhas qualificações. Eu não era parte da classe trabalhadora, mas também não pertencia à aristocracia para conseguir um bom casamento. Pensei na pequena bolsa de estopa enterrada debaixo da rotunda, nos jardins do palácio de Cote Bihar, e pedi a todos os deuses e deusas que conhecia que ainda estivesse lá, segura e intocada.